sistemas que nós podemos ter. Então, gente, aqui não é para esgotar as possibilidades de sistemas, mas é para a gente conhecer de forma geral os sistemas que nós, né, podemos ter ali dentro de uma empresa. Então, o gerenciamento de produção e operações. Tem uma relação direta na parte de produção e de bens de consumo e de serviços da empresa. Ele é um sistema muito importante, principalmente para as empresas, para indústrias, né? Porque você consegue, dentro da indústria, gente, ele tem um setor que se chama PPCP, que é o setor que ele coordena toda a parte produtiva, ou seja, ele que vai verificar, né, de acordo, depende, lógico, toda a parte operacional da empresa, às vezes a empresa produz para vender, às vezes a empresa vende para produzir, ou seja, ela precisa, né, primeiro ela tem a parte ali da compra, então as pessoas vendem, daí que ela começa a dar o start em todo o processo produtivo. Então, aonde, né, a empresa faz o start do processo produtivo, seja antes ou após a venda dos seus produtos, ela precisa ter todo o controle de quem que vai fazer esses produtos, possui matéria-prima, não possui matéria-prima, qual que faz primeiro, qual setor que vai passar primeiro, se você vai, às vezes você tem pessoas, né, terceirizadas que façam parte do processo produtivo, então quais pessoas que vão receber esses produtos para estarem fazendo. Então, toda essa cadeia é possível organizar através de um software que tenha, né, como objetivo o gerenciamento de produção e operações, né? Então, ela consegue, né, esse sistema ele consegue coordenar todas essas coisas, ele consegue gerar relatórios para ver aonde que está a produção, quantos produtos foram produzidos, quantos produtos temos que produzir ainda esse mês. Então, ele consegue saber aonde é que está essas ordens de produção, ou seja, o PPCP determinou, né, que determinado produto, quem ia produzir era o terceirizado tal. Ele está produzindo, ele já entregou, ele não entregou, então consegue coordenar e verificar toda essa parte produtiva dentro de uma empresa. Outro software também, outros sistemas, é o planejamento das necessidades de materiais. Então, você consegue saber, né, a partir da previsão de vendas, tem os materiais necessários para produzir essas peças? Tem os materiais necessários que foram solicitados na produção, na venda? Então, eu já consigo faturar, eu já consigo destinar esse produto para quem comprou? É possível isso? Então, o software que auxilia a gente, né, a empresa fazer isso. Às vezes a gente está pensando numa empresa pequena que ela consegue fazer isso, às vezes, numa planilha de Excel. Ou às vezes ela consegue fazer isso com um software mais tranquilo. Só que se é uma empresa que fatura milhões, e nós temos empresas assim, né? E fatura milhões por mês, ela precisa de um software que auxilie isso nela. Porque a pessoa não vai, sair um pedido de compra, eu vou sair daqui, vou lá, vou contar peça por peça para ver se eu tenho ou não tenho aquela peça. Seria humanamente impossível fazer isso dependendo da proporção e do tamanho da empresa. Então, você precisa ter um controle, você precisa ter algo que te auxilie nisso, que te ajude a você falar, não, efetivamente, vendi 10, vendi 100, vendi 1000, eu tenho isso no meu estoque. Imagine vocês uma empresa de e-commerce que não consiga ter o seu estoque de forma correta dentro de um sistema. Como que vai vender? Se você não pode garantir a entrega daquele produto para aquelas pessoas. É frustrante, né, para quem compra. Então, você acaba perdendo venda se você não tem o estoque correto. Então, é muito importante você ter ali esse sistema bem feito. Bem como também, se você vendeu, você vai ter que entregar. Então, existem sistemas, que são sistemas relacionados também à parte logística, que são relacionados a transporte e distribuição. Então, você consegue rastrear onde o seu produto está,
se ele já chegou ao destino final, se ele não chegou, em que momento que ele está, se ele já está saindo, se ele não está, para quem que ele foi faturado, como é que tá, qual que vai ser a transportadora, né? Então você consegue ter uma análise e consegue verificar aonde que está toda essa parte de produção. Então nós temos autores que resumem a parte dos sistemas de produção de estoque, que você consegue identificar qual é a quantidade mínima e máxima e quando você vai comprar. Então isso é muito importante, né? Você consegue saber e sinalizar se seu estoque está na quantidade mínima, se você tem que parar a produção porque já está o suficiente essa quantidade de estoque, se você precisa comprar matéria-prima para fazer mais, se é uma indústria, ou se você é uma empresa, né, relacionada a vender mercadorias já fabricadas, então você consegue administrar o seu estoque no software. Só que assim, gente, é importante a gente saber que quem manuseia esse software tem que ter a noção clara que quando acontece a venda tem que fazer a baixa, quando acontece a compra tem que incluir no estoque. Então, tudo isso é importante porque se você não faz uma compra, se você não inclui no estoque, não dá entrada naquela nota fiscal, se quando você vende não dá baixa naquela nota fiscal, no Cardex do produto, né, que é a ficha de estoque do produto, se você não faz isso, você não consegue ali ter o seu estoque correto. Então, é lindo você ter um software que faça tudo isso. Só que também é importante que os usuários tenham consciência da importância deles nesse processo, da importância deles em fazer também a parte deles de forma correta. Então, isso é muito importante. Tem sistemas de planejamento das necessidades, né? Integração com a produção, integração com compras, integração também com a parte de estoques, planejamento de recursos, também gerenciamento de compras, de finanças, de mão de obra, controle de qualidade. Então, você consegue saber se os seus produtos são de qualidade, você consegue saber se o teu fornecedor está entregando matéria-prima de qualidade para você. Será que ele está entregando, né, uma matéria-prima que você consiga liberar, né, depois da produção, um produto com matéria-prima também? Então, isso é muito importante, né? Você saber isso, você ter a noção disso. E o sistema just in time, que é você produzir aquilo que é necessário no momento que é necessário. Então, são sistemas que daí você consegue fazer todo esse gerenciamento, né? A questão de qualidade também, gente, é importante a gente verificar, porque às vezes a empresa ela compra uma quantidade muito grande de matéria-prima, investe um valor muito alto e quando recebe esses produtos não está da forma adequada. Às vezes a metragem do tecido está menor, às vezes esse produto veio com algum defeito. Então é muito importante você ter toda essa análise, todo esse controle, né? Para que você tenha ali no final produtos de qualidade. Lembrando, assim, gente, que todos esses softwares, esses sistemas, ele tem que estar vinculado com o planejamento da empresa. Ele tem que estar vinculado com o objetivo da empresa. Se às vezes a empresa ela tem a necessidade de entregar um produto com um valor agregado, né, baixo, ou seja, ele não pode ter um alto custo ali no seu produto. Então, às vezes, ele preza por controles que às vezes não sejam de qualidade, que às vezes não seja um controle, enfim, algo que vai agregar mais valor àquele produto. Isso está errado? Não. Por que não está errado? Porque depende do objetivo da empresa, depende do seu planejamento estratégico, depende do que a empresa organiza, daquilo que a empresa pensa, né? É importante para ela, dos seus pilares, sua missão, da sua visão, dos seus valores, então, do planejamento dela, do orçamento dela. Então, são várias coisas que estão atreladas ali para a empresa definir se ela vai adquirir um software, se ela vai trocar de software,